Salve, salve galera vascaína! Vamos com mais uma notícia do Vascão. Cano é hoje um dos melhores, se não o melhor jogador do futebol brasileiro em 2023. O curioso é que até 31 anos de idade o argentino era praticamente um desconhecido no Brasil e até em seu país, após passar boa parte da carreira entre Colômbia e México. E foi o Vasco, há 3 anos, que apresentou o centroavante para os brasileiros. No próximo sábado, às 21 horas, no Maracanã, Vasco e Cano voltarão a se encontrar. Não será a primeira vez desde a saída do argentino de São Januário, no fim de 2021. No último duelo, por exemplo, Cano marcou 2 vezes na vitória por 2-0, sendo que um dos gols foi praticamente do meio de campo. E é a história de como o Vasco descobriu o talentoso centroavante e o deixou sair para o rival que contaremos a seguir. Recepcionado por cerca de 100 vascaínos no Aeroporto Internacional Tom Jobim, Cano desembarcou no Rio de Janeiro em 6 de janeiro de 2020, como uma aposta, para se apresentar ao novo clube. A história de sua contratação, no entanto, começa um ano antes. Foi André Mazuco, hoje diretor de futebol do Botafogo, quem descobriu Cano no Independiente de Medellín. Em meados de 2019, ele abriu negociações para contratar o argentino que fazia sucesso na Colômbia. O Vasco seguiu monitorando o artilheiro e recebeu, no final de 2019, a sinalização por parte dos empresários de Cano de que ele gostaria de jogar no futebol brasileiro. O clube abriu negociações, foi 3 vezes a Buenos Aires apresentar o projeto, e a torcida, que encheu as redes sociais do centroavante com comentários, fez o resto do serviço de convencimento. Em 27 de dezembro daquele ano, Cano assinou por 2 temporadas. No Vasco, Cano foi o homem certo na hora errada. Marcou 43 gols em 2 temporadas, levantou literalmente bandeiras do clube, ergueu a bandeira de escanteio com as cores do arco-íris ao marcar um gol contra o Brusque no dia em que o Vasco entrou em campo com o uniforme confeccionado em homenagem à causa Litia Mais, algo que chegou a incomodar outras lideranças do elenco. A imagem ganhou o mundo. O péssimo momento do Vasco, no entanto, deteriorou a relação. Durante toda a passagem de Cano, o Vasco teve times tecnicamente fracos, e o argentino não conseguiu impedir o rebaixamento para a Série B. Mais do que isso, não conseguiu levar o clube de volta à elite no ano seguinte. Pesaram também falhas em momentos decisivos. Cano é uma máquina de fazer gols, mas não é um bom cobrador de pênaltis. No Vasco, desperdiçou 2 quando não podia. O primeiro na derrota para o Inter, em São Januário, que praticamente selou o rebaixamento no Brasileirão de 2020. Meses depois, contra o Guarani, na Série B, Cano voltou a perder um pênalti nos minutos finais, quando a partida estava empatada. A vitória deixaria o time vivo na briga pelo acesso. Para piorar, no lance seguinte, o Bugre marcou um gol no contra-ataque nos acréscimos. O resultado praticamente acabou com as chances de o Vasco voltar à Série A. No jogo seguinte, na derrota por 4-0 para o Botafogo, em São Januário, Cano foi vaiado pela primeira vez pelos vascaínos. O casamento vivia seus últimos dias, e o divórcio parecia questão de tempo. Após a derrota para o Vitória, que acabou com qualquer possibilidade de acesso, um desolado Cano, de frente para a arquibancada, abraçou o filho Lorenzo, então com 3 anos. Cena comovente que deixava claro que o adeus estava próximo. Com o contrato no fim, a permanência ficou inviável. Cano já não era unanimidade entre os torcedores e até dirigentes. Internamente, houve quem falasse que o argentino era muito caro e pipocou em momentos decisivos. Em um cenário de terra arrasada no Vasco e valorizado por 43 gols em 2 anos, o argentino tinha propostas melhores do que jogar novamente a Série B. Se o cenário já era de desgaste na relação, uma dívida do Vasco de cerca de 3,5 milhões de reais inviabilizou qualquer negociação. Esfacelado pela falta de receitas por disputar pelo 2º ano seguido a Série B, o Vasco deixou claro que não tinha como quitar naquele momento e não teria como arcar com os salários do valorizado argentino. Em 6 de dezembro de 2021 as partes anunciaram o divórcio. Em fevereiro deste ano, Cano entrou com uma ação na justiça contra o Vasco cobrando quase 900 mil reais por depósito de FGTS, metas e bônus não pagos pelo clube. Cano tinha ofertas do futebol árabe, foi sondado por clubes paulistas, mas a adaptação ao Rio de Janeiro e o projeto do Fluminense o convenceram.
Um mês após deixar o Vasco, o argentino foi anunciado nas Laranjeiras. Com a camisa tricolor, o camisa 14 atingiu marcas ainda mais expressivas. Somente em 2022, em sua primeira temporada no Fluminense, marcou 44 vezes, mais do que os 2 anos em que ficou em São Januário. Hoje são 67 gols em 91 jogos pelo clube tricolor. Contra o Vasco, foram 2 encontros, ambos com gols. Marcou um único clássico entre Vasco e Fluminense no ano passado, e outros 2 nesse ano. Nos 2 jogos, o tricolor venceu por 2-0. Então, família vascaína, gostaram da notícia? Deixe seu like e se inscreva no canal.